A sua geladeira anda fazendo muito barulho e você não sabe o porquê? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o motivo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos comentar sobre os barulhos estranhos da geladeira. Se você está preocupado com os estalos que a sua geladeira faz, eu vou te explicar os principais motivos e se é um defeito ou não. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos recebido muitas dúvidas aqui no nosso canal sobre estalos que a geladeira faz. Tem gente que pensa que é até fantasma, né? De madrugada, aquele barulho horrível. Mas eu vou explicar para vocês que nem sempre esses barulhos são sinais de defeitos. Muito pelo contrário, indica que a sua geladeira está funcionando corretamente. E varia de acordo com a quantidade de funções que o seu aparelho tem. Dependendo, se for um aparelho muito moderno, ele vai fazer mais estalos. E cada estalo significa alguma função que está funcionando corretamente no seu refrigerador. E eu vou falar exatamente sobre eles para que você entenda quais são os barulhos e quando que você deve se preocupar. O primeiro barulho que eu vou falar para vocês é sobre o chiado. Esse chiado significa o bom funcionamento da placa fria. E dentro dessa placa fria existe um fluido refrigerante. Quando ele se expande, ela faz esse barulho de chiado. Então, se você ouvir um chiado na sua geladeira, não significa que é um problema. Os estalos na geladeira. Gente, os estalos é um assunto mais comentado aqui nas nossas perguntas. Esse estalo, ele significa que o gelo está descolando das placas dentro do freezer. Ocorre muito nas geladeiras frost free, né? Como ela não cria gelo por dentro, igual as geladeiras antigas, esse gelo ele fica na parte interna. E aí, quando chega um limite, ele vai descolar esse gelo, que vai derreter, então ele faz esse barulho. Outro motivo também pode ser a mudança brusca de temperatura dentro do seu refrigerador. Por exemplo, se você foi guardar algum produto e a porta ficou aberta por muito tempo, essa alteração de temperatura vai causar esses estalos também, porque se tinha uma quantidade de gelo no seu freezer, quando você deixa a porta aberta por muito tempo, ou quando você coloca um produto quente dentro do congelador, ele vai ter uma mudança brusca de temperatura e essa placa de gelo vai descolar, ocasionando esse barulho. Então é completamente normal. Não pensem que é um defeito, é normal. E isso não ocorre apenas com a geladeira Electrolux, ocorre com muitas outras. É a maioria que possui essa tecnologia frost free. Um terceiro barulho, muito perguntado também, é um barulho de fluxo de água, como se fosse uma torneira aberta. Então, alguns modelos de geladeiras, os mais modernos, eles têm conexão com torneiras. Aquelas geladeiras que já têm um reservatório que faz gelo automático, né? São os modelos bem modernos mesmo. Essa conexão com essas torneiras, ela vai fazer esse barulho porque quando o reservatório estiver enchendo, é normal fazer um barulho, como na nossa máquina de lavar, que faz aquele barulhinho quando está enchendo, né? Completamente normal, não se preocupe em relação a isso. Outro barulho também, que não é tão comum, não é tão relatado, é o barulho das borrachas. As borrachas que vedam as portas, ele faz um barulho como se fosse um balão de ar esvaziando. Esse barulho também é normal, significa que a sua geladeira está fazendo a vedação de forma correta. O ruído por circulação de ar. Esse ruído, ele também é muito, muito comum e é normal, porque significa que o ar está circulando de forma correta dentro da sua geladeira, né? Que essa circulação de ar é o que distribui a refrigeração em todas as prateleiras, em todas as partes da geladeira. Então também é um ruído normal. Ruído de motor. Aquele barulho que parece um motor normal funcionando, né? Então, significa que o compressor da sua geladeira está funcionando corretamente. É um barulho comum, né? Acho que todas as geladeiras, inclusive as mais antigas. As mais antigas ainda faziam muito mais barulho, né? Nesse equipamento, nesse motor. Hoje em dia o barulho é bem mais tranquilo, então todas as geladeiras fazem esse barulho, é normal. O ruído de expansão de gás. Gente, esse ruído é parecido com o das borrachas, só que o da borracha é como se estivesse esvaziando um balão.
E esse, né, é como se você estivesse enchendo um balão. Esse barulho, esse ruído, significa que está ocorrendo a expansão do gás na sua geladeira. Todo mundo sabe que a geladeira funciona com um gás que é reposto, né? Depois de alguns anos você tem que repor esse gás. Então esse ruído significa a expansão desse gás dentro da sua geladeira. Então, gente, esses barulhos são considerados normais e significam que a sua geladeira está funcionando corretamente. Porém, em algumas situações, a geladeira está emitindo muito barulho mesmo. Porque assim, os barulhos normais da geladeira, eles não ocorrem o tempo inteiro. São em alguns momentos. E às vezes esses barulhos, eles se estendem, ficam o dia inteiro aquele barulho incomodando, né? Existem alguns problemas, algumas coisas que vocês podem fazer para solucionar esses barulhos. E eu vou falar sobre isso agora. Uma dica para vocês diminuírem o barulho. A primeira dica: você afasta o seu refrigerador da parede. Se ele estiver encostado na parede, ele vai causar muitos barulhos e ainda pode prejudicar o chip. Que chip é esse? Esse chip ele vem nessas geladeiras mais modernas. Vocês podem perceber que essas geladeiras agora não tem aquela grade na parte traseira. Então ela vem com um chip que controla todo aquele processo que a grade fazia. Se você encostar a sua geladeira na parede, vai atrapalhar o funcionamento desse chip, vai ocasionar muitos barulhos. Vocês precisam deixar a geladeira de vocês de 5 a 15 centímetros de distância da parede. E aí esse problema será solucionado. Outro problema são as vibrações. Algumas geladeiras fazem barulho como se estivessem vibrando, né? Tipo máquina de lavar quando está centrifugando. Esse problema acontece na maioria das vezes quando os pés estão desnivelados. As geladeiras agora ela vem com uma rodinha atrás para facilitar o transporte e na frente os pés eles vêm com um parafuso para você fazer o nivelamento. Então você tem que deixar a sua geladeira mais inclinada para trás. Ela fica assim parecendo que não tanto, né? Mas ela vai ficar mais inclinada para trás. Você tem que deixar os pés na frente um pouco mais elevados para ela ficar bem nivelada, né? Então o mau nivelamento pode causar esse barulho, como se ela estivesse trepidando, né? Então, quando você nivelar os pés, observa se o barulho diminuiu ou se parou, né? E aí, se tiver sido esse o problema, vai estar solucionado. Um outro barulho que é considerado um problema é o barulho das prateleiras trepidando. Você pode resolver isso distribuindo seus alimentos de forma correta. Eu falo sobre isso em um dos nossos vídeos aqui. Eu vou deixar o link, se vocês não tiverem visto ainda, é só clicar e assistir. A forma correta de distribuir esses alimentos. No manual de todas as geladeiras, eles falam a quantidade de peso que cada prateleira suporta. Então é importante você respeitar essa capacidade para que não ocorra esse tipo de problema na sua geladeira e você ficar ouvindo esses barulhos desnecessários. Então, gente, como vocês puderam ver, nem todo barulho que a geladeira faz é considerado um problema. E sim que ela está funcionando de forma correta. E a gente tem que ter cuidado, né, como eu falei, alguns cuidados para que essa geladeira não fique fazendo barulho por algum descuido. Então, se vocês seguirem essas dicas, vocês vão conseguir manter também a vida útil do refrigerador de vocês. Não esqueçam que no manual do seu equipamento sempre vem falando a forma correta que você tem que utilizar. É bom você respeitar o que o fabricante diz. Dessa forma, mantém a vida útil do seu aparelho e evita alguns problemas, né? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de muitas outras dicas interessantes para facilitar a sua vida. Obrigada e até mais!